Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui está falando o professor Giovanni. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Se você é de outra escola, seja bem-vindo ao nosso vídeo, espero que seja de bom proveito para você. Estou eu com minha caneta vermelha e hoje nós vamos voltar esse vídeo para o 9º ano, PET 2, semana 3, tá bom? Vamos fazer as correções das atividades, mas para variar, eu não corrijo apenas, né? Eu explico como que chegamos a essa resposta. Se fosse apenas para corrigir, no Brain você encontra a resposta. Mas vamos encontrar a execução verdadeira disso e a explicação para a gente entender, porque é o conhecimento que é importante. E aí, antes disso, eu vou falar um pouquinho, continuando o que nós vimos no vídeo da aula da semana passada, que são as ligações químicas e as valências. Vamos lembrar que nós, para estabelecermos uma ligação química, nós dependemos das características dos metais, que são os azuis, os ametais e os amarelos, lembrando que os gases nobres não se ligam, e o hidrogênio ele se comporta como, ora como ametal, ora como metal, por isso que ele é diferente, né? Inclusive ele é de cor diferente, porque ele estabelece ligação covalente com os ametais, mas quando ele, né, iônica com os... E para poder ele fazer iônica, ele tem que estar junto com um ametal para poder ligar a um metal. Por quê? Porque o hidrogênio, na hora de ganhar ou de perder elétron, ele é igual aos metais, né? Ele perde elétron. Nós vamos ver ele daqui a pouquinho. E lembrando, tem a escadinha. Se você pegar uma sem colorir, lembre-se da escadinha. Beleza. Vamos lá. A valência é o número de ligações que um átomo pode estabelecer. Esse número de ligações vai depender da camada de valência, que é a última camada, né? E isso depende do número de elétrons que tem nessa camada. Beleza? Lembrando, os metais, essa valência vai definir quantos elétrons ele poderá doar. Lembrando que metal somente doa. Ele nunca compartilha, ele só dá. Já os ametais, quantos elétrons poderá receber ou compartilhar. Já o hidrogênio compartilha ou doa um elétron. O único que ele tem, ele vai acabar doando ou compartilhando. Se ele estiver na presença de ametal, ele vai compartilhar. Se ele for fazer uma ligação iônica, ele doa. Beleza? Beleza, professor? Então vamos lá. E aí, a partir disso, a gente vai aprender a equilibrar uma fórmula química. Nós estamos falando de fórmula química, nós estamos falando da equação química. E aí, vamos lá. Fórmula da água, H2O, todo mundo conhece, né? Então, tem um átomo de oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6 elétrons. Isso quer dizer que ele vai fazer quantas ligações? 2. Ou ele recebe 2 elétrons, ou ele compartilha 2. Como é a água, a gente já sabe que é o hidrogênio, então ele também compartilha quando ele estiver com um ametal. Então, ambos vão compartilhar. E aí, esses elétrons aqui, é como se eles fossem de ambos, sabe? Tipo como se ele estivesse circulando em torno dos dois átomos. E aí faz com que os orbitais de ambos os átomos estivessem completos. Quando utilizamos somente assim dessa forma, a gente geralmente costuma fazer assim, ó. Aqui são as valências, ó. A valência do hidrogênio é 1 e do oxigênio 2. E aí a gente inverte, cruza as duas. Quer dizer, vai precisar de 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Lembrando que o índice 1 não precisa ser colocado, tá bom? Já é subentendido, tem 1 oxigênio, tranquilo? E aí a gente tem uma variação dessa fórmula, que pode ser a água oxigenada, que vai ter 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Olha aí, ó. Então vai formar H2O2. Aí não tem como cruzar as valências, né? Só. Para poder formar, a gente tem que lembrar que gastou 2 daqui, então vão gastar, porque eles ligam entre eles, ó. Isso é uma coisa que é diferente para o oxigênio. O oxigênio ele tem essa dificuldade de fazer essa ligação comumente. A única ligação que ele faz entre ele mesmo, sim, é no oxigênio, que é estável. Todas as outras ligações que acontecem entre o oxigênio, como por exemplo o ozônio e a água oxigenada, são ligações que nós consideramos instáveis. Por quê? Porque o oxigênio ele tem a carga negativa. Negativo com negativo não tende muito a ficar junto. Tá bom? O hidrogênio ele tem a carga positiva. Então,
Aí equilibra aqui, ó. Mas se não fosse isso, não teria muito equilíbrio não, e já não tem. Tanto que a água oxigenada, qual é a tendência dela? Liberar oxigênio, né? Um dos oxigênios se desliga, forma o H+ ou OH-, que se ligam de novo, formam o oxigênio. A cada 2 moléculas de água oxigenada, libera uma molécula de oxigênio. Beleza? Só para citar mesmo. Então, é isso aí. Ó. A gente tem que lembrar que os elétronzinhos vai ser definido de acordo... a quantidade de ligações vai definir de acordo com os elétrons da última camada. Beleza? Não esqueça disso. E aí eu coloquei aqui um tema que não tem muito a ver com isso, mas que também foi pulado, já deveria ter sido citado. Substância a gente já falou, certo? Substância química, qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tem propriedades físicas e químicas definidas. Quais são as propriedades físicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. E também as propriedades químicas, tá? Elas podem ser classificadas, elas podem ser de vários tipos, né? Ela pode ser formada por átomos, no caso de ligações metálicas, e também o carbono costuma formar, a gente fala só que é aglomerado de átomo, tá? Como está no diamante e no grafite. Já pode ser as moléculas, igual a gente viu da água oxigenada, ou aglomerado iônico, que é o caso das substâncias formadas por ligação iônica. Deixa eu apagar aqui, porque risquei a palavra. Beleza? Então, aglomerados iônicos. A água e o etanol são formados por moléculas, H2O, H2, C2H5, OH. Esse OH separado, mesmo tendo o H, é para identificar o grupo dos etanóis, tá? Dos álcools, tá? Geralmente todo álcool vai vir representado com um OH separado assim, tá bom? E o cloreto de sódio, por sua vez, é aglomerado iônico, NaCl. A gente já conhece ele, beleza? Tranquilo. E aí, lembrando que a substância pode ser simples ou composta. Simples, formado com um único elemento químico. E composta por vários. Esses todos os exemplos que eu dei aí são compostos, né? Então, vamos lá. Misturas. A mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independentemente se são simples ou compostas. Não interessa, tá? Ela apresenta características físicas, ponto de fusão, de ebulição, densidade, tenacidade e algumas outras, diferentes variáveis. Ou seja, perde as características e elas não vão ficar fixas. Por quê? Porque depende da quantidade de cada elemento que está sendo colocado, tá? Em comparação com as substâncias que as compõem. Aqui é um exemplo. A mistura de água e cloreto de sódio, por exemplo, apresenta um ponto de fusão, o ponto de derretimento ou de solidificação, né? Totalmente diferente em relação aos pontos de fusão da água e do cloreto de sódio. A água 0 graus, a gente já viu. E do cloreto de sódio 803 graus Celsius para derreter. Só que como ele está diluído, muda tudo, né? Então, esse ponto de fusão dessa mistura é sal de cozinha, tá, gente? Para quem não situou até agora. Vai depender muito da quantidade de cloreto de sódio que está na água. Quanto mais concentrado, mais muda o ponto de fusão. Beleza? Beleza. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Como assim? Só tem uma visão, tá? Vamos dar um exemplo aqui que vocês vão ver. Ó, os exemplos. Água e cloreto de sódio, água e sal, né? Água e glicose, água e açúcar. O ar atmosférico, a gente não consegue ver cada um dos gases, consegue? Não, a gente só tá o ar aí, que aliás a gente nem vê, né? Porque a gente já está acostumado. Na verdade, ele faz diferença para a nossa visão, mas ele está aí. O ácido acético e a água, ácido acético é aquele ácido do limão. Petróleo é uma mistura homogênea, porque dentro dele tem gasolina, querosene, óleo lubrificante, parafina, pinche e várias outras coisas, está tudo misturado. A gasolina e o etanol que coloca no carro, né? Pode ver que não dá para separar. E o soro fisiológico, o soro caseiro, água, sal e açúcar, dá para poder fazer. Tudo são misturas homogêneas. Nós não conseguimos identificar os elementos da mistura.
Já as heterogêneas, a gente consegue identificar os elementos, que vai apresentar uma fase ou mais, né? O material não dissolve um no outro, sendo que na homogênea dissolvia, né? O granito, aquela pedra que tem aquelas pintinhas, a gente consegue ver cada cristal de cada mineral, né? O quartzo, o mico, o feldspato, a gente já estudou isso lá no 6º ano, lembra? O leite, pessoal, o leite a gente vê, não, vê sim, a gente vê sim, vê sim. Quando forma a nata, a gordura do leite sempre fica separada. Geralmente a gente compra o leite homogeneizado, olha lá, porque o leite geralmente ele é heterogêneo mesmo, tá? E para ser homogeneizado, geralmente eles tiram a gordura dele, né? Quase sempre ele vai ser desnatado. O sangue é heterogêneo. Professor, mas não dá para ver, deixa o sangue parado um pouquinho que você vai ver que ele diferencia os elementos, as fases. A água e a areia, não precisa nem falar, né? Água e óleo, não precisa nem falar também. E água e gasolina não se misturam. Por isso que em postos de gasolina, geralmente, quando eles vão adulterar a gasolina, eles adulteram com etanol, né? E o etanol eles adulteram com água, porque o etanol mistura com água. O álcool mistura com água. Então, esse é a forma de roubar. E etanol com água acaba com o carro da pessoa, tá bom? E aí tem um quadrinho aqui rapidinho, um esquema que eu peguei no Brasil Escola. E aí a gente consegue ver lá, substância pura, né? Apenas uma substância, ponto de fusão, ebulição e densidade constante. Aí tem a substância simples, substância composta. E a forma e a curva do aquecimento, né? Aí, ó, a temperatura de fusão, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Olha aqui, ó, mesma linha. Já aqui na mistura, mais de uma substância, a densidade, temperatura de fusão e de ebulição são variáveis. Aí tem a homogênea, ó, aqui, ó, uma só, e a heterogênea com duas fases. Ó, tá vendo a amarelinha e o branquinho, o óleo e a água. E lá na curva tem essa diferença. Ó. Tem a comum, que geralmente sobe 1 ou 2, aí tem a eutética, que vai ter várias possibilidades, e tem a zeotrópica, que já muda aqui. Ó. Aqui mudou o ponto de ebulição e o de fusão também. Ó. Ambos são um pouquinho inclinados. A eutética inclinou somente o ponto de ebulição. E a zeotrópica inclinou apenas o ponto de fusão. Viram a diferença? Está inclinado? Então tá beleza. Prosseguindo, quando você faz as misturas, é isso que vai acontecer. Não ferve na mesma temperatura, não derrete na mesma temperatura. Tá bom? Voltei aqui para abrir esse parênteses. Prosseguindo, correção das atividades. Vamos lá. Para a gente corrigir as atividades de hoje, eu peguei primeiro a dica dada pelo professor, o macho. Ô macho, igual o povo do Nordeste. Mas é porque metal, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. A gente segue esta ordem para fazer o balanceamento das equações. Primeiro os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Beleza? Só que aqui eu não segui essa regra. Por quê, professor? Porque não teve nenhuma mais complexa. A que teve um pouquinho complexa, eu utilizei um método bacana que vai facilitar a sua vida para você não ficar testando muita coisa. Vamos lá. Então, a questão número 1 pediu para poder classificar essas. Ó, são 2 perguntas, tá, gente? Classificar e depois balancear. Tá? Classificar essas reações e depois balancear. Vamos lá. Então, a primeira reação. Então, nós temos aqui o ferro e o oxigênio que trocaram de lugar. Teve gente que pegou e falou assim, é dupla troca. Não, não é, porque quem mudou de lugar, na verdade, não foram eles. Foi o enxofre que passou para cá. Então, é simples troca, gente. Simples troca. Sim, é simples troca. Só seria assim, dupla troca se tivesse outro elemento ligado ao oxigênio aqui que fosse se ligar ao ferro. Tá bom? Pediu para equilibrar. Aí nós temos um ferro nos reagentes e um ferro nos produtos. Vamos lembrar que a gente vai seguir a lei de Proust, que o mesmo número de elementos tem que estar, né? O número de átomos tem que estar nos reagentes e nos produtos. Então tem 1 e 1. Nós temos um enxofre e um enxofre. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Precisa de equilibrar? Não. Já deu. Está equilibrada. A reação está equilibrada. Beleza? Beleza.
Professor, por que o ferro não tem o 2 embaixo aqui? Aquilo que eu falei. Metais, eles formam aglomerados metálicos. Então, eles não têm fórmula com número embaixo quando eles estão sozinhos. Tá bom? Pode ter de 1 átomo até 1000 átomos Fe. Tá bom? Quando é só metal. Aí, a segunda equação. Nós temos aí 2 reagentes e 2 reagentes e um produto. Isso aí, 2 reagentes e um produto. Então, adição, síntese. Síntese ou adição. Tá bom? Eles se somaram. Vamos equilibrar? Vamos lá. Então, nós temos um enxofre. 2 oxigênio com 2 oxigênio, 4. Do outro lado tem 3. Opa, deu pau. Teve gente que utilizou alguns métodos aí bacanas. Por exemplo, aqui já tem 2, né? Poderia aumentar aqui para 6, aí lá, não sei o quê. Não, eu vou fazer um do jeito bem legal aqui, que nesse caso aqui, talvez seja um método um pouco complexo, mas numa fórmula um pouco maior, você vai ver que te ajuda a encontrar com facilidade. Nós temos 4 nos reagentes e 3 no produto. O MMC é 12. Então, a gente faz igual na equação. Divide o 12 por 4, 12 por 3. Né? Eu tenho que aumentar 4 vezes aqui, eu tenho que aumentar 3 vezes aqui. Aqui, como são 2, é mais difícil a gente simplesmente pegar e aumentar. Então, nós vamos aumentar o lado de cá, né? 4 vezes. Ó. Daqui 3 seria o daqui 4. Então, a gente aumenta o de lá 4 vezes. Então, ficou 4SO3. Beleza? Ficou com 4 enxofres e 12 oxigênios. Porque lembrando que o coeficiente antes aqui multiplica todos, né? Então, 4 vezes 3, 12. Beleza? Beleza. Então, se tem 12 de um lado, do outro lado, a gente pegou e colocou 4 lá também, porque precisava de 4 enxofre. Se tinha 4 enxofre, eu coloquei 4 enxofre no SO2. Aí ficou 4 enxofre e 8 oxigênio. Seriam 12. Então, temos o O2 para completar isso. Que vai colocar o coeficiente 2, vai dar O2. Aí deu 4SO2 mais 2O2, 4SO3. Aí você vai falar assim, professor, tá certo, o meu deu diferente, porque o meu não está completo. Por quê? Assim como a equação, equação não, Giovanni, a fração, a gente vai simplificar, porque olha aqui, ó, todos eles dá para dividir por 2, né? Então vamos lá. Esquece aqui que aqui eu esqueci de marcar lá. Vai ficar aparecendo aí, daqui a pouquinho ele vai fazer sentido. Então repetindo. Todos dão para dividir por 2. Correto? Acabei de falar isso. Então, nós dividimos 2SO2, o O2, 2O2 deu O2, 4SO3, 2SO3. Então, a fórmula final ficou 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Professor, no meu deu mais certo, porque foi rapidinho. Mas, lembre-se, se você errou o chute aí na hora de você arredondar, você corre o risco de perder o raciocínio todo, tá? Porque eu vi que teve gente que foi direto colocando 2 aqui para dar 6, e aí pensou que já tinha 2 solto, talvez deve ter pensado assim. Mas não se equivoque, viu? Tem que ficar bem atento. Ou tentou, né? Arriscou. Vamos tentar 2 aqui, aí deu 6. Se eu tenho 2 enxofre, vou colocar 2 enxofre. Aí 4 com 2, 6. Beleza. Mas se a fórmula fosse um pouco maior, isso poderia complicar vocês. E aí, desse jeito assim, dá pra gente alcançar rapidinho. Vamos lá. A outra fórmula, a outra equação que a gente tem que balancear. Vamos lá. Primeira coisa, 2 reagentes, um produto. Síntese ou adição. Beleza. Equilibrar. SO3, H2O, né, formando H2SO4, ácido sulfúrico. Um enxofre e um enxofre. 3, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Beleza. 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Ó, tá balanceado, não precisava mexer. Tá bom? Nós tivemos sorte nessa primeira aí que todas, né, 2 já estavam balanceadas. Prosseguindo nosso processo. Pediu para fazer balanceamento dessas equações aí. Vamos lá. A primeira. Vamos equilibrar. Primeiro a gente vai identificar quantos cobres. Um de cada lado.
Tá beleza. Quantos cloros? 2 nos reagentes, 1 no produto. Hidrogênio, 2 no reagente, 1 no produto. Enxofre, 1 no reagente, 1 no produto. Oxigênio, 4 e 4. Beleza? Beleza. Quem que nós temos que mexer? O Cl e o H. O cloro e o hidrogênio, que tem 2 do lado de cá e 1 do outro lado. E aí vem um grande pulo do gato. Vocês viram que eles estão juntos aqui? Então, eu não preciso mexer no resto, né? Basta eu colocar o 2, né? Porque eu tenho que dobrar o lado de cá. Então, basta eu colocar o 2, né? O coeficiente 2 aqui, e está equilibrado já, que aí passa a ter 2 aqui. Acabou. Assunto. Beleza? Faça assim sempre, que você vai conseguir identificar quem você precisa mexer e onde ele está. Tá bom? Quando precisa mexer só em um, né? Igual a esse caso aí, e o próximo, um dos próximos aí. Então vamos lá. Para equilibrar, de novo, mesmo processo, um cobre. Aí o SO4 aqui eu peguei junto, tá? Para poder facilitar a nossa vida. Por quê, professor? Porque o OH também está junto. Então nós deixamos os oxigênios separados, tá bom? Por quê? Você vai ver daqui a pouquinho o pulo do gato. Na, ó, já tem uma diferença aqui, ó. Tem 2 Na de um lado e 1 do outro lado. E o OH também, ó. Lembra que o 2 no parêntese, né, após o parêntese, multiplica todos dentro do parêntese, quer dizer que tem 2 oxigênio e 2 hidrogênio aqui. Então tem um OH aqui e 2 OH lá. É o contrário da outra, né? Porque a gente vai ver que o Na e o OH que a gente tem que mexer estão juntos. Então basta colocar o coeficiente 2 aí também. Olha aí, ó. Eu dando os pulos do gato para vocês. Tá bom? Lá ele deu essa dica. Equilibra primeiro o metal. É mais ou menos o que a gente fez aqui, né? No caso, porque o sódio é um metal. Então faltava sódio do outro lado, a gente colocou 2. Colocando 2 ali, contemplou daqui e contemplou daqui também. Então, perfeito. Vamos para a terceira. Vamos equilibrar. Mesmo esquema. 2Q, um de cada lado. Beleza? Depois, aqui eu separei. Por quê, professor? Porque o OH do outro lado não está junto. Bonitinho, igual está aqui, né? Como um grupo que caracteriza, inclusive, uma classificação, uma função química, tá? Mas, então, como está separado, então a gente vai trabalhar separado. Nós temos 2 de um lado e 2 do outro. Concorda? Conseguiu ver? Que aqui tem 2, ó. Olha o 2 aqui, ó. 2 oxigênio. E 2. Também o hidrogênio tem 2, porque olha lá o 2zinho. E do outro lado também tem 2. Ó, tá equilibrado, não precisa mexer em nada. Tá perfeita essa. Tranquilo? Tranquilo. Essas que não tem... Professor, podia dar na prova só as que não tem que mexer, hein? Mas a gente coloca, o cara inventa de mexer do mesmo jeito, né? Então, vamos lá. 3. Tem aí uma aplicação importante do bicarbonato de sódio, fermento de pães. Beleza? Fermento de pães. Então, esse que é o bicarbonato de sódio, ele se quebra formando o carbonato de sódio, gás carbônico e água. Tranquilo? Então, ele se quebra. Para começar, não está nem na pergunta qual tipo de reação que é essa? Decomposição. Se quebrou, né? Se partiu, se decompôs e formou outros elementos. Aí pediu para classificar os reagentes e os produtos. Vou utilizar aquela mesma técnica que eu utilizei na semana passada. Os reagentes e os produtos. Beleza? Os reagentes antes da seta, os produtos depois. Tranquilo? Faz balanceamento. Professor, você está falando rápido. Vamos acabar esse negócio rápido também. Vamos lá, balancear. Equilibrando. Primeiro, sódio de um lado, 2 do outro. Ó, já começou errado. Um hidrogênio de um lado, 2 do outro. Continua errado. Um carbono de um lado, 2 do outro. Continua errado. 3 oxigênio de um lado, 3, 5, 6 do outro. Você percebeu que está tudo em dobro do outro lado? Beleza. E do lado de cá, do lado dos reagentes, como é só um composto, então basta a gente fazer o quê? Colocar o coeficiente 2 nele. Fácil esse balanceamento aqui, tá? Ficou bem fácil o balanceamento. Colocou 2 e resolveu tudo, que aí ficaram 2 sódios, 2 hidrogênios, 2 carbonos e 6 oxigênios. Beleza? Beleza.
Então, para hoje, nós vamos ficar nisso, tá bom? E nos vemos em breve, se Deus quiser. Eu quero só abrir um parêntese aqui, ó, que eu lembrei que agora, que eu esqueci de comentar com vocês. Na questão número 1, tem um detalhe importante aqui, ó, que fala sobre esse ácido aqui simbolizando o desenvolvimento de um país. Tá bom? Por quê? Porque na hora de obter o ferro da pirita, que é um minério de ferro, geralmente vai produzir essa substância aqui, ó, tá? O sulfeto. Ele vai para a atmosfera e vai causar chuva ácida, que a gente conhece, porque ele reage com o oxigênio lá, vai formar isso aqui, e depois reage com a água da chuva e forma o ácido sulfúrico. Tá? Então, o desenvolvimento do país está extremamente ligado à obtenção desse ácido sulfúrico, justamente por isso, porque vai diminuir a poluição do país. Compreendeu? Então, voltando, até a vista, a gente fica por aqui. Fique bem, tá? Com Deus, até o próximo vídeo.